vamos direto ao tema. Vença as críticas. Nós estamos numa série de mensagens onde diz vencendo os nossos gigantes. E hoje chegou o dia de falar sobre críticas. Algo comum nos nossos dias. Eu não sei você, mas eu já fui criticado. Eu acho que todos aqui, né? Ou talvez você é um crítico. É bom ser criticado? Não é, né? Saiu? Licença, gente. Bom, enquanto ele vai arrumando ali, vou pedir para você abrir a Bíblia em 1 Samuel 17. Nós vamos ler do versículo 27 até o 30. 1 Samuel 17, do 27 ao 30. A palavra de Deus diz assim: E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi, e Davi disse a Saul que ninguém desanimasse por causa dele. Esse seu servo irá lutar contra esse filisteu. Bom, só o finalzinho do texto, onde Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o critica. Nessa história, a palavra de Deus vai contar antes aqui, nós não lemos todo o texto, que existia um gigante filisteu numa grande batalha contra o exército de Israel. E, de repente, um povo que era valente se sente amedrontado por aquele gigante. O povo do exército do Deus vivo estava com medo. As pernas estavam bambas. A palavra vai dizer que por 40 dias aquele gigante chegava, desafiava o exército de Israel 2 vezes ao dia e ninguém tinha coragem de lutar contra aquele filisteu. E de repente Davi chega naquele campo de batalha e vê aquela confusão acontecendo. E ele quer saber o que está acontecendo. E os soldados falam que até o rei Saul prometeu a filha riquezas ao homem que desafiasse aquele gigante. É então que Davi se sente encorajado em enfrentar aquele gigante. Mas ele é repreendido pelo próprio irmão. E nós vamos aprender um pouco como lidar com as críticas através desse texto. Um dos gigantes que mais afeta a vida dos homens é a crítica. As críticas podem ser buracos que nos fazem tropeçar e afundar na vida. Há críticas realmente construtivas. Há pessoas que chamam você num canto, que criticam, te dão um conselho para você crescer. Mas eu não vou falar disso essa noite. Eu vou falar de um homem que criticou o irmão por inveja, por raiva, e de como Davi recebeu essa crítica. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que as críticas nos causam dor. Como eu falei aqui no início, é muito difícil ser criticado. Mas a crítica parece doer mais, pode passar ali, quando vem daqueles que deveriam estar do nosso lado.
Eliabe era irmão de Davi, o irmão mais velho. Ele conhecia Davi desde a infância. Talvez pegou Davi no colo por ser o irmão mais velho. Talvez viu Davi nascendo. Ele poderia dizer que bom, meu irmão, que você está aqui. Mas não. Ele critica Davi. Você já foi criticado por pessoas próximas de você? Ou você tem sido um crítico daqueles que estão perto de você? Davi se sentiu triste, com certeza. É muito difícil quando nós somos criticados pelo pai, pela mãe, pela esposa. Mas você sabe quem é você em Cristo? Opa, caiu o relógio aqui. Sabe quem é você em Cristo? Pessoas muito próximas podem te ferir. Mas quando você sabe qual é a tua identidade, você não se abala. Alguns textos antes, Davi, a Bíblia vai dizer a história de Davi, que ele lutou contra um urso, contra um leão, que ele venceu essas batalhas, ele já tinha sido ungido rei, e ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele poderia vencer mais aquele gigante, e por isso que ele estava cheio desse poder, dessa coragem. Quando a crítica chegar na sua casa, quando a crítica chegar na sua vida, você não vai se abalar a partir de hoje, eu creio nisso. Porque você vai saber, em primeiro lugar, quem é você em Cristo Jesus. Eu trouxe algumas referências bíblicas aqui, só para dar uma pincelada. O texto de Gênesis, capítulo 1, 27, vai dizer assim: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Você crê na palavra de Deus? Outro texto que afirma que você é amigo de Deus. Já não os chamou servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu o tornei conhecido a vocês. João 15,15. Em Cristo você pode todas as coisas. Você é um vencedor. Meu irmão, a primeira lição. Pode vir várias batalhas sobre a sua vida. Eu sempre falo que você não escolhe o que entra nos seus ouvidos, mas o que entra no seu coração é uma opção sua. Pessoas muito próximas podem estar te criticando, mas se você sabe qual é a tua identidade em Cristo, isso não vai te abalar. Davi se esquiva de Eliabe. Ele tenta saber o que está acontecendo. Ele não se abala com aquela situação. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que a crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Como eu disse aqui no início, pessoas próximas. Quando é alguém que você não conhece, você não se abala. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Mas aí eu aprendo outra lição. Você deve analisar quem é que está falando. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a crítica que nós recebemos é de alguém que não dá testemunho nenhum de uma boa vida, de uma conduta correta. Quem é que está falando? Logo quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu me lembro que as críticas começaram a chegar. Isso é comum. E naquela época eu trabalhava com o pastor Michel. Eu estava muito chateado. E fui conversar com ele e ele falou: cara, para de bobeira. Quem é que está falando? Olha essa pessoa, cara, tem a vida toda torta. Eu estou te cobrando alguma coisa, Diego. Então para. Observe quem é que está falando. E eu parei para pensar nisso quando estava lendo esse texto. Quando a crítica chega, mesmo que seja de pessoas muito próximas, você deve
analisar se aquela pessoa que está falando tem uma vida correta, se a crítica dela realmente é algo que é para edificar a tua vida ou é somente para te atingir. Terceira lição que eu aprendo com esse texto: a crítica dói mais quando vem envelopada em destempero emocional. Eliabe está fora de si. Você sabe que muitas vezes a pessoa que está te criticando está fora de si. Analise a situação. Eu não sei vocês, mas isso acontece muitas vezes no casamento. Às vezes acontece com o chefe. No calor do momento, a pessoa está com raiva. E se você resolve se abalar, de repente, por causa daquele momento que a pessoa está um pouco estressada, você vai simplesmente ficar chateada à toa, porque a pessoa depois não lembra nem o que falou. Ela está fora de si. O texto mostra que Eliabe, quando vê Davi, ele sente uma raiva absurda, ao ponto de essa passagem dizer assim, que ele quer atacar Davi. O que você está fazendo aqui? Cadê aquelas ovelhinhas que você cuida? Quem está cuidando delas? Ele quer atingir Davi com raiva, com desprezo. Cuidado com quem você anda. Muitas pessoas, às vezes, que estão próximas de nós, elas não querem o teu bem. Ela só pensa em criticar. Amigos, família, pessoas próximas. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é: a crítica dói mais quando ela é contínua, sem descanso, sem pausa. Diante da chuvarada de críticas de Eliabe, Davi perguntou-lhe: o que fiz eu agora? Provavelmente não era a primeira vez que Eliabe criticava Davi. Ele já tinha costume disso, talvez durante toda a vida. Era um crítico o tempo todo do irmão. Sabe aquele irmão que não te deixa em paz todo momento, se você faz algo bom, se você faz algo ruim, se você faz algo... Ele sempre está te criticando. Nessa noite, estou trazendo esse texto para que você se identifique. Talvez você tenha sido Davi, sido criticado a vida toda, mas talvez você tenha sido Eliabe, um crítico feroz, sem motivo. Em nome de Jesus, eu não quero daqui a alguns anos atender os filhos de vocês. Eu não quero que chegue aqui adolescentes, jovens, totalmente abalados, porque o pai era um crítico. O filho traz um desenho para o pai: olha, pai, a casa que eu fiz, e isso aqui não está bom o suficiente. Ou nem olha. Você é um retardado, você não sabe nem desenhar direito, você não sabe falar direito. Um crítico. Não valoriza as pequenas coisas boas. Cuidado, meu irmão. Você pode estar sendo uma pedra de tropeço em alguém que mais te ama, que está do seu lado. Analise a sua própria vida. 5, aqui, a quinta lição que eu aprendo com esse texto: a crítica dói mais quando o crítico julga até as nossas intenções. Eliabe fez um juízo de valor quando disse a Davi que conhecia a sua presunção e maldade, pois estava ali apenas para ver a peleja. Ele julgou as intenções de Davi. Muitas vezes o crítico, ele nem sabe qual é a intenção da outra pessoa, ele já julga, ele já chega e fala assim: cara, você está com a intenção errada, nem sabe o que você está pensando. A palavra de Deus diz que no Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há
em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode julgar o que se passa no nosso coração. Só Ele pode analisar quais são as nossas intenções verdadeiras. Ele pode sondar, mas ninguém. Eliabe não tinha esse direito. Ele não tinha o direito de analisar se Davi estava com a intenção errada ou não. Sexta atitude, sexta lição que aprendo com esse texto: a crítica dói mais quando o crítico visa nos humilhar em público. Eu sempre falo, se você for dar um elogio, fale em público, mas se você for criticar ou dar até um conselho, chame no particular. Isso é horrível. É horrível. Às vezes, a tua esposa pode estar fazendo algo, você a critica na frente dos outros, na frente da família, teu filho. Não é nada construtivo. Eliabe fez Davi passar vergonha na frente daqueles soldados, talvez. O texto não diz, mas eu imagino que naquele momento alguns olharam com um sorrisinho, nossa, olha que moleque está aqui. A gente passando esse aperto com o gigante, esse menino fazendo perguntas. Tem que o irmão ir lá repreendê-lo. Davi não se abalou com tudo isso. Ele procurou se esquivar, foi, soube mais informações. E a palavra de Deus vai dizer depois, muitos aqui conhecem, que Davi vai lutar com esse gigante filisteu e vence a batalha com uma funda e uma pedra. Deus o honra. E ele vence aquele gigante. Eu fico imaginando a cara do Eliabe. Talvez, de todos ali de Israel, era o único que estava torcendo para Davi perder. Você já pensou a cara de Eliabe, a hora que viu aquele gigante caindo? Meu Deus, meu irmão venceu essa batalha. Sabe o que eu aprendo? Que muitos que estão próximos de ti vão ver você derrotar os gigantes. Cara, você pode ter sido criticado a vida toda. Se você realmente assumir essa nova identidade em Cristo Jesus, você vai vencer os seus gigantes, você vai ganhar essas batalhas e você vai ser uma bênção. Aqueles que foram críticos seus não vão entender como esse cara conseguiu prosperar, como ele conseguiu recuperar o seu casamento, como ele conseguiu através de Cristo. Mas ainda eu aprendo aqui, e eu já vou chegando aqui ao final para dar tempo de nós discutirmos nas mesas um pouco das perguntas. Davi não se abala diante das críticas, porque ele sabe quem é o Deus dele. Muitos de nós não temos a mesma atitude de Davi. Quando recebemos uma crítica, nós também criticamos, tentamos resolver de outro jeito. E eu vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês, que vocês devem conhecer, que é a historinha da Branca de Neve. Olha só que bonitinho. A história diz que existia a madrasta que chegava na frente do espelho e falava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho falava que não. Até o dia que o espelho falou que existia, sim, Branca de Neve. Enquanto não existia outra mais bela do que a madrasta, o reino estava tranquilo, estava tudo em paz. Mas, a partir do momento que o espelho falou que não existia algo, foi o caos total. Sabe o que eu aprendo com essa pequena história aqui, bobinha? É que, quem é você quando você é criticado? Você faz igual essa madrasta, quebra tudo, não aceita, ou você é como Davi, que não se abala, porque você sabe quem é o Deus que você tem seguido. Você sabe quem tem sido o teu Deus, e você não se abala.
Quem é você quando criticado? Você quebra tudo? Faz o caos? Ou permanece firme e confia em Deus? Nessa noite, curto texto. Eu quero, antes de ir para as perguntas na mesa, um problema, o cabo do microfone. Outro, só um pouquinho. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que muitos aqui estão passando um filme na cabeça. Pai, mãe, irmãos, primos, até alguns são criticados pela esposa, em outros relacionamentos, tem marcas profundas que te impedem de conseguir ultrapassar barreiras, conseguir oportunidades grandes que Deus tem para a sua vida, porque você está travado, porque está preso nessas críticas do passado. E nessa noite, em nome de Jesus, homens serão transformados nesse lugar. Não por causa de o compartilhar da mesa, do amigo, tudo isso é muito importante, porque vão assumir uma nova identidade em Cristo. Como Davi, não se abala, mesmo que o irmão o impeça de chegar naquela batalha, o criticando, ele se levanta, vai e luta. Mas também nessa noite, Deus quer trazer transformação ao coração dos críticos, aqueles que se identificam mais como Eliabe, que tem sido um carrasco dentro de casa. Não importa o jantar que tua esposa faz, você sempre critica, sempre tem algo ruim. Não importa o que o seu filho faz, se ele tira 8, você critica porque ele não tirou 10. Para com isso, meu irmão, você está acabando com a sua casa. É noite de mudança nesse lugar. Nós vamos orar e abrir para as perguntas na mesa. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai, que a Tua palavra venha a ser ministrada no coração dos meus irmãos, assim como foi no meu. Nós não queremos ser como Eliabe, Pai. Nós não queremos descontar as nossas frustrações, Deus, da vida em outras pessoas que não têm culpa. Pessoas muito próximas de nós, Pai, muitas vezes têm sido atingidas pelo nosso mau humor, pelas nossas críticas infundadas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Tira isso das nossas vidas. E nessa noite, Deus, homens aqui que foram feridos no passado por críticas, onde trouxeram marcas terríveis no coração e se sentem aprisionados de alguma forma, que eles possam assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. Que eles venham saber quem é o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso. Que eles possam começar a lutar contra este gigante, amadurecendo e crendo que o Senhor é poderoso para derrubar qualquer gigante que possa se levantar, não porque eles são espertos ou maduros, mas porque o Senhor é o Deus da vida deles. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vai ser colocado na tela ali as perguntas. Nós vamos conversar na mesa agora. A primeira é: com quem você se identifica? Eliabe ou Davi? Segundo, como você lida com as críticas? Você precisa pedir perdão para alguém que você foi crítico?
Amém, irmãos. O tema de hoje é um tema que nos inquieta, um tema que mexe, um tema que fala. E eu gostaria que vocês encerrassem a conversa de vocês orando. Orando exatamente o que foi conversado hoje. Orando exatamente sobre as críticas que nós recebemos tantas vezes e orando aquilo que muitas vezes nós criticamos. Por favor, ore na mesa de vocês. Ore, é o momento de vocês estarem orando como família. Eu vim preparado psicologicamente já. Abra os corações. Ore a Deus agora sobre isso, sobre o assunto tão importante que o Diego trouxe para nós. Quando o Diego estava trazendo essa palavra, e ele falou assim, com certeza você deve ter lembrado de alguma coisa. Eu lembrei de tantas vezes que eu fui criticado. E eu fui criticado numa fase da minha vida onde eu estava em crescimento, por uma pessoa muito próxima, que mexeu muito comigo. E precisou de um tempo para Deus vir falando e mexendo e ministrando o meu coração, para que eu pudesse entender quem eu era em Cristo Jesus. Ainda hoje, quando eu sou criticado, o passado vem. Aí eu tenho que realmente lembrar novamente quem eu sou em Cristo Jesus. Então, a ministração de hoje à noite, primeiramente, falou comigo. Eu creio que falou com vocês também. Eu gostaria de estar orando. E eu gostaria que você estivesse abrindo mais uma vez o seu coração, permitindo que o Espírito Santo possa encher o teu coração, possa ministrar o perdão para alguém que te ofendeu, que mexeu contigo de uma forma tão negativa e tão crítica, mas que você também possa ser tocado pelo Espírito Santo para pedir perdão para aquelas pessoas que eu e você ofendemos, criticamos, porque eu soube reproduzir muito bem o que eu aprendi e demorou um tempo para eu aprender a não ser mais daquela forma. Ainda luto com isso, mas nós temos que aprender com aquele que nos amou primeiro, para nos ensinar a sermos exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para ser luz, porque a luz brilha no meio das trevas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela palavra de hoje à noite. Obrigado porque quando nós escutamos sobre as críticas negativas, aquelas críticas que nós recebemos, mas muitas vezes nós a fazemos também, nós fazemos as críticas de uma forma destrutiva. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar trabalhando os nossos corações nesse momento, trabalhando o perdão para aquelas pessoas que nos criticaram, mas que nós possamos ser tocados por Ti, Espírito Santo, para que nós possamos também pedir perdão para as pessoas a quem nós estamos afligindo com críticas. Espírito Santo, ministra os nossos corações e nos leva numa situação diferente, onde nós possamos ser luz no meio das trevas, onde nós possamos resplandecer o Senhor.
não pelo tanto que nós conhecemos a sua palavra, mas sim por aquilo que nós vivemos da sua palavra. Pai, que nós possamos ser um exemplo no meio das trevas e sabermos utilizar as palavras de uma forma sábia, onde nós possamos ensinar em vez de criticar. Queremos ser semelhantes a Cristo, quando olha uma mulher pecadora, adúltera, pronto para ser apedrejada, e Ele não a critica, mas ensina o valor de não pecar. Pai, nos leva a termos esse grau de entendimento, para que possamos abençoar. Senhor, eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor, porque mesmo nas nossas imperfeições, o Senhor pagou o preço do nosso pecado, e Ele nos lava todos os dias. Alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para Um caminho para Ele, um caminho que tem a redenção, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Valeu, gente. A gente vai fechar aqui com essa oração. Quero lembrar você que sábado a gente tem a feira gastronômica. A gente vai fazer uma escalinha ainda aí, com alguns que podem nos ajudar. Se você puder, já dá uma avisada pra gente lá no grupo mesmo do Legacy, lá no WhatsApp. Ó, opa, já tem uma galera? Aleluia. Temos 12 já no grupo de voluntários. Se tiver mais alguém, por favor. Legal, que bom, eu não sabia que já estava tudo pronto. Ótimo, maravilha, melhor assim. Você chega para tomar um refrigerante, mas se você está ali, quer ajudar, fica ali, dá o seu turno junto com a gente lá no sábado, tá bom? Mas obrigado por você estar aqui. Vamos lembrar, então, que você ainda pode, durante a semana, se quiser, deixar algum litro de refrigerante para a gente. Olha, é para a festa gastronômica lá no sábado, então o pessoal já vai separar para poder entregar para nós, dá para a gente receber até sexta-feira sem nenhum problema, tá bom? E vamos lá, né? Vamos lá para mais uma semana. Quero te falar um negócio, hein? A gente ouviu um monte aqui de não ser crítico e de ser criticado. Que essa semana o inimigo vai tentar derrubar a gente, hein? Tá? É assim, cara. Então segura a onda lá, segue firme com Jesus. Me lembrei de uma história, eu não quero falar nada, não quero falar demais aí, porque o Helmut já falou, né? Mas eu me lembrei de uma história que está também lá em 1 Crônicas, do Jabes. Talvez você já tenha ouvido falar desse cara. Ele está numa genealogia lá. E é interessante, o nome dele é Jabes por quê? Porque a mãe dele teve muita dor quando ele nasceu. E o nome dele significa, você me deu dor quando você nasceu. E esse cara carregava essa cruz aí, né? De uma baixa estima, de ser criticado, de ser rotulado. Mas ele fez uma oração. Deus, eu peço que você me abençoe, que você alargue minhas fronteiras, que você me ajude a vencer na vida. E a Bíblia vai dizer assim, no meio da genealogia, e Deus ouviu a sua oração, né? Então ora e segue firme, porque essa semana é semana de prova, mas é semana de vitória, em nome de Jesus, tá bom? Deus querido, obrigado por esse encontro, muito bom, gostoso a gente poder ouvir da tua palavra e aprender com o Senhor e o teu Espírito. Obrigado por ter usado o Diego, obrigado, Senhor, pelos louvores, pelos desafios que recebemos. Nos ajuda, vai com a gente para essa semana, Deus, nos ajuda a vencer, nem sendo crítico, nem assumindo também toda crítica como algo verdadeiro e que vai trazendo peso e aprisionando o nosso coração. Que essa autoimagem equilibrada, sabendo quem o Senhor é e quem nós somos no Senhor, possa estar na mente e no coração de cada irmão aqui. E que essa semana seja uma semana de vitória nessa área. Nos ajuda a vencer, Deus, porque nós estamos aprendendo semana após semana que é possível obter vitórias quando vivemos do teu jeito. Então vai com a gente para essa semana, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Para aqueles que vão para o REC, Deus abençoe vocês, os legendários, que Deus te use, e todos os novinhos aí, vai preparado, irmão, vai ser uma bênção. Beleza, até semana que vem, abraço.